Carolina, Rosane, a força-tarefa da Lava Jato foi prorrogada com autorização do Conselho Nacional do Ministério Público por mais um ano. Será mais um ano de serviço, de trabalho dos procuradores do Ministério Público a partir de agora. Ainda bem, né, Escola? Ainda porque bem. A gente estava com aquele pânico de que a Lava Jato fosse arquivada, que esquecessem a Lava Jato lá no freezer, quando se sabe que a Lava Jato não terminou o trabalho dela ainda. Não, tem muita coisa para fazer ainda, né? Para tirar debaixo do tapete. E por isso que nós convidamos para conversar conosco o procurador-chefe dessa força-tarefa, Carlos Fernando dos Santos Lima. Bom dia. Bom dia. Bom, a Lava Jato está completando 2 anos, doutor Carlos Fernando, e a gente gostaria de uma avaliação do senhor do trabalho que foi feito até agora e o que ainda pode ser feito daqui para frente. Na verdade, nós já estamos aí com 2 anos e meio, né? 2 anos e meio. E nós temos aí uma prorrogação já determinada pela nossa administração superior até setembro de 2017. O que nós temos agora pela frente é fazer um filtro de todas as denúncias que nós tivemos até agora, recuperar alguns fatos do passado e promover assim uma série de investigações que nós fomos, vamos dizer assim, deixando de lado no passado, né? E nós com certeza ainda temos muito a analisar nos documentos apreendidos. Tá certo. Se a gente fosse avaliar assim, numa escala de 0 a 10, a Lava Jato chegou em que ponto da sua investigação, doutor Carlos? Se nós considerarmos a Lava Jato como uma investigação das fraudes, da corrupção na Petrobras, eu diria que 70%. Se nós considerarmos a Lava Jato como uma investigação que atinge a corrupção política no Brasil, nos últimos 10 anos, nós temos aí uma percentagem bem inferior a isso, talvez 25%. O senhor acha que esse prazo de prorrogação de 1 ano vai ser suficiente para dar um ponto final na Lava Jato e a partir daí possam surgir novas investigações, mas a Lava Jato em si mais 1 ano é suficiente? Eu creio que nós podemos dizer que nós vamos, com certeza, nesse ano, encerrar linhas investigativas novas. Tá? É claro que nós temos muito trabalho com novas denúncias que devem ser feitas, processos, investigações que devem ser terminados. Você sabe que nós somos aqui, por exemplo, 13 procuradores e nós temos um único juiz. Então, nós temos um represamento que é natural da circunstância. Então, nós temos muitas denúncias a serem feitas de agora até setembro de 2017. Entretanto, eu creio que fases novas até 2017 nós realmente encerraremos o que nós chamamos de fase investigativa. Nesse ano, então, essa fase investigativa nesse ano? Até o final até, vamos dizer assim, começo do ano, nós devemos ter já uma perspectiva de encerramento. Doutor Carlos, os brasileiros se acostumaram, de certa forma, a ver as operações, as fases da Lava Jato e operações com a Polícia Federal nas ruas, cumprindo mandados de busca e apreensão e revelando ao Brasil as entranhas da corrupção nessas investigações que puderam ser mais visíveis. Essas operações, elas pararam agora porque tem algum motivo? É estratégico? Nós tivemos uma série de circunstâncias que nos levaram a dar um tempo nas chamadas operações, né? Como nós vínhamos fazendo, as operações são alimentadas por operações anteriores, que revelam fatos que nos dão novas linhas de investigação. Como nós tivemos 3 operações que tiveram que subir para o Supremo, por conta de existência de foro privilegiado, nós tivemos uma interrupção nesse fluxo, nessa retroalimentação. Além disso, nós tivemos a Olimpíada, que nos tirou o efetivo da Polícia Federal durante esse período todo. Então, somente agora que nós estamos conseguindo retomar as investigações, porque muitos da equipe estava trabalhando nesse evento.
Tá certo. Quer dizer, nós poderemos ter mais operações pela frente. Com certeza, com certeza. Doutor Carlos, para a gente esclarecer, o que aconteceu com a delação premiada de Léo Pinheiro, que foi tão polêmica, tomou conta dos debates nas últimas semanas em relação a essa delação, hein? Eu creio que a manifestação do Procurador-Geral foi absolutamente correta. Nós não podemos admitir que alguém, porque vaze informações com o objetivo de pressionar por um acordo, porque não fomos nós os responsáveis por essas informações terem chegado ao público. Algumas das informações que chegaram ao público nem sequer estavam em nosso poder, o que demonstra mais claramente que realmente não tinha vindo de nenhuma autoridade pública o vazamento, e nós não podemos admitir que isso seja usado de uma forma a pressionar o Ministério Público a fazer um acordo, especialmente quando um dos objetivos desse vazamento era fazer intriga entre o Ministério Público e o Supremo Tribunal Federal. Sim, mas ela tá suspensa por enquanto. Ela está encerrada. 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 Não vou dizer que não é possível a reabertura de uma negociação, entretanto, nesse momento ela está encerrada. Mas as informações que ele passaria, então, vocês podem pegar por outra fonte, outro meio? Não, exatamente. Boa parte das informações, obviamente, nós temos por outras fontes e, além disso, existem outras colaborações e outras leniências de empresas em andamento. Então, o prejuízo, se houver, ele é muito pequeno. A pessoa que fez esses vazamentos vai ter que assumir perante a parte, não a Léo Pinheiro, mas a própria OAS, a responsabilidade desse fato, porque realmente ele prejudicou bastante a continuidade da lealdade que é necessário se sentir nesse tipo de procedimento. Tem aqui minha colega Rosane de Oliveira que tem uma pergunta para o senhor também. Sim. Doutor Carlos, bom dia. Bom dia. Em relação ao Léo Pinheiro, existe sempre aquela lenda urbana, né? Tem muita gente que diz, o Léo Pinheiro só não fecharam a delação com ele porque ele não entregou o Lula. A gente sabe que não foi esse o motivo, mas o senhor falou na possibilidade de reabrir a negociação com ele. Quais seriam as possibilidades, as condições para reabrir a negociação com ele? Obviamente que essa negociação será reaberta por decisão do Procurador-Geral da República, que foi ele quem decidiu pelo encerramento das negociações. De qualquer maneira, eu sempre, nesses casos, acho que é essencial que a parte faça uma investigação interna entre seus diversos membros, advogados, para que se descubra a origem desse vazamento e para que seja justificado uma explicação razoável do que aconteceu. O difícil para nós é retomar algo sem termos a sensação de que há uma lealdade da parte na negociação. Uma das delações mais faladas e mais bombásticas foi a delação do Sérgio Machado. E lá se vão quase 3 meses e a sensação que as pessoas têm é que nada aconteceu que aquelas informações ficaram no freezer congeladas, que nada foi feito. O que o senhor tem a dizer para os ouvintes que estão aqui sempre nos perguntando? E a delação do Sérgio Machado, vai dar em nada? Eu não posso lhe dizer especificamente, porque sobre esta delação, que essa delação deu-se no grupo da Lava Jato, que assessora o Procurador-Geral da República. Nós não tivemos acesso a esse material ainda. Então, de qualquer maneira, eu creio que as investigações sempre prosseguem. O que as pessoas às vezes não entendem é que, normalmente, as investigações são sigilosas. Então, o não haver notícia não significa que ela não exista uma atividade do Ministério Público ou da Polícia no sentido de apurar os fatos. Doutor Carlos, nós aqui do Gaúcha Atualidade somos entusiastas das investigações, das revelações da Lava Jato. Mas a Lava Jato também é usada com um cunho político. Ela tem um uso político e dessa forma também tentam desqualificar a investigação. Como o senhor reage a isso? Veja bem, eu não vejo que a Lava Jato possa ter um uso político. Ela tem consequências políticas.
quando você investiga a política, você naturalmente, principalmente uma corrupção dentro da política, você vai ter efetivamente consequências políticas. Agora, não existe ninguém autorizado a usar a Lava Jato como uma forma de se defender ou de se promover politicamente. Porque, na verdade, a Lava Jato demonstra claramente que a corrupção política é espraiada por todos os partidos políticos, seja na forma de Caixa 2, seja na forma de corrupção propriamente dita. Nós temos um fenômeno no Brasil que é o financiamento ilegal das campanhas políticas. Esse é um fenômeno que é tão generalizado que ninguém pode se dar ao direito de usar a Lava Jato para se justificar politicamente. Perfeito. Quer dizer, o senhor pode garantir para o nosso ouvinte que está ansioso, diante dessa dúvida, será que a Lava Jato acabou com a troca de governo? Agora que atingiram o objetivo de tirar a presidente Dilma Rousseff, a Lava Jato acabou? A gente sabe que não acabou, mas quais são os sinais que o cidadão brasileiro pode ter de que a Lava Jato verdadeiramente não acabou? Eu creio que a própria atividade do Procurador-Geral da República tem demonstrado claramente que está se buscando apurar fatos relativos a outros partidos que não o Partido dos Trabalhadores ou o Partido Progressista. Infelizmente, no Brasil, nós temos uma coisa que, vamos dizer assim, uma jabuticaba, uma coisa que é propriamente nossa, que é o foro privilegiado para um rol tão grande de pessoas que realmente inviabiliza qualquer investigação a nível do Supremo Tribunal Federal. É muito difícil nós termos uma investigação desse nível, com mais de 100 pessoas citadas, com foro privilegiado, em tramitação no Supremo, e termos realmente uma expectativa de curto prazo. O problema é, enquanto o PP, Partido Progressista, e o PT eram organizações que se baseavam em pessoas sem foro, ou que perderam o foro, os outros partidos são normalmente compostos de pessoas que têm foro privilegiado. Então, o problema da Lava Jato é a diferença de velocidade natural entre o primeiro grau em Curitiba e as investigações do Supremo, mas todos os fatos estão lá e estão sob investigação. Essas pessoas que perderam o foro privilegiado e que agora vão para Curitiba, certamente nós teremos notícias delas nos próximos dias, nos próximos meses. Não, com certeza nós vamos analisar caso a caso. É claro que antes nós precisamos que haja uma decisão do ministro em cada caso, remetendo para Curitiba. Nós vamos esperar, ou então, como já aconteceu em alguns casos, que ele remeta a um outro lugar, como ele já remeteu processos, por exemplo, para São Paulo, ou para o Rio de Janeiro, ou para Brasília mesmo, né? Nesse momento, a Lava Jato, de certa forma, encontrou uma similar dela pelo caminho, porque tem muitos pontos de interseção entre a Lava Jato e essa operação que foi divulgada ontem, né, a Operação Greenfield. Sim. Que encontra personagens que participam das duas, de falcatruas identificadas nas duas, e personagens importantes, não são personagens secundários. De que forma está se dando a colaboração entre quem trabalha em uma e outra investigação? Nós sempre trabalhamos muito próximos em todas as investigações, compartilhando o máximo de informações que nós temos. Isso não acontece somente nessa, mas com outras operações, como a operação em Goiás, que envolve a Valec, a operação que envolve a Eletronuclear, que iniciou aqui também, a operação que envolve Belo Monte, que nós estamos esperando seja definida quem é o Ministério Público competente. O fato é o seguinte, todos essas operações, e nós vamos voltar mais no tempo, até o mensalão, são o mesmo fenômeno acontecendo em lugares diferentes. E por isso as pessoas vão se repetir. Nós vamos ver no Partido dos Trabalhadores os mesmos tesoureiros, o mesmo José Dirceu, possivelmente, por trás de boa parte desses fatos. E, então, nada disso me surpreende efetivamente. Tá certo. Dr. Carlos Fernando dos Santos Lima, procurador da equipe da Lava Jato, chefe da Lava Jato, muito obrigado pela sua atenção mais uma vez. Um bom dia, bom trabalho para o senhor. Obrigado.